Boa noite, irmãos. Vamos abrir a palavra então, primeiramente em Deuteronômio, capítulo 21. Deuteronômio, capítulo 21. Vamos ler dos versos 15 a 17, que fala do direito do primogênito, onde então, com a graça do Senhor, nós vamos ver isso na vida de Jó. Verso 15: Se um homem tiver duas mulheres, uma a quem ama e outra a quem aborrece, e uma e outra lhe derem filhos, e o primogênito for da aborrecida, no dia em que fizer herdar a seus filhos aquilo que possuir, não poderá dar a primogenitura ao filho da amada, preferindo-o ao filho da aborrecida, que é o primogênito. Mas ao filho da aborrecida reconhecerá por primogênito, dando-lhe, aí está então a porção dobrada de Jó, dando-lhe dobrada porção. Se os irmãos quiserem sublinhar, então, sublinha essa expressão, dobrada porção, de tudo quanto possuir, porquanto aquele é o primogênito do seu vigor. O direito da primogenitura é dele. Ainda Jó, capítulo 42. Vamos ler dos versos 1 a 10. Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir falar, só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temanita: A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz, o temanita, e Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita, e fizeram como o Senhor lhes ordenara. E o Senhor aceitou a oração de Jó. Mudou o Senhor a sorte de Jó, ou, uma outra forma de se traduzir essa mesma expressão, mudou o Senhor o cativeiro de Jó, quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Está vendo aí? A porção do primogênito, a porção dobrada, o dobro de tudo quanto antes possuía. Nós vamos entrar com mais detalhes e construir um quadro, mas eu já gostaria que os irmãos se atentassem que a porção dobrada ela aparece aqui, nesse momento do livro. Então depois nós vamos construir um quadro, né? Não aparece antes, a porção dobrada aparece aqui, nesse exato momento. Então nós vamos procurar construir algumas coisas com a ajuda do Senhor nessa noite. Vamos orar. Pai, muito obrigado por mais esse momento, Senhor, onde estamos aqui reunidos como Teu corpo, Senhor.
para juntos ouvirmos o Teu falar. Um falar agora mais diretivo no que concerne a nós como Assembleia. Obrigado, Senhor, porque nós temos visto que o Senhor tem feito isso no nosso meio. Todos os momentos que temos nos reunido, Senhor, temos recebido da Tua parte um falar fresco. Graças damos ao Teu nome, Senhor. Que nessa noite algo mais possa ser visto, algo das nossas vidas, Senhor, possa ser alinhado ao Teu propósito, que nós possamos compreender que o Senhor está envolvido com algo, que nós possamos compreender que nós temos responsabilidade de responder aquilo que o Senhor está falando, e que o Senhor possa encontrar um espaço livre para trabalhar nossas vidas, Senhor. Dê-nos ouvidos sensíveis, dê-nos coração acolhedor, para que nada que o Senhor falar conosco nessa noite se perca. Nós nos entregamos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, hoje chegamos ao fechamento do livro de Jó, né? Pretendia fazer isso até antes, né? Pensei que chegaria antes, mas o Senhor foi dando-nos detalhes e graças a Deus por tudo que vemos nesse livro. Meu coração, com muita sinceridade, está feliz por termos visto esse livro com tantos detalhes como vimos. Eu particularmente recebi muita ajuda do Senhor, muita ajuda. Se os irmãos foram confrontados, saibam que também eu, antes, né, que o Senhor, na medida que eu meditava e aprendia algo também, o Senhor foi esclarecendo tantas coisas para mim, e Jó se tornou para mim um livro tão particular, quando penso nesse trabalhar do Senhor. Então ter podido estudar isso com os irmãos e contemplar isso, considerar isso com os irmãos, foi para mim um motivo de muita alegria. E nessa noite, então, se o Senhor nos permitir, nós vamos fazer o fechamento, então, e como que fazer a ligação com a epístola de Tiago, que justamente está ligada nessa porção dobrada de Jó, que depois Tiago, na sua epístola, vai esclarecer para nós melhor essa porção dobrada. Por isso que eu irei fazer nessa noite não é entrar em todas as minúcias relacionadas à porção dobrada. Eu vou colocar o fundamento e relembrar algumas coisas do que vimos em Jó, e depois, quando formos à epístola de Tiago, eu creio que muitas outras coisas serão esclarecidas também, receberemos muita ajuda também. Já tenho considerado a epístola de Tiago, tenho me debruçado sobre ela, e eu creio que, assim como Jó, Tiago vai ser uma epístola de muita ajuda para nós, esclarecendo muitas coisas que ainda podemos ter dúvidas, né, no que concerne a nossa carreira cristã, e eu creio que o Senhor há de colocar algumas coisas também para nós. Então, irmãos, há muita gratidão no meu coração mesmo. Então nós vimos apenas em linhas gerais, num primeiro momento, aquela crise, que nós chamamos de crise repentina nos 3 primeiros capítulos. Depois do capítulo 3 até o capítulo 31, nós temos aquele processo, onde nós temos aqueles 3 capítulos cruciais, 29, 30 e 31. Depois Eliú é introduzido, e nós temos aquele falar do Espírito Santo preparando o terreno para que então o Senhor pudesse vir por meio do redemoinho. E então no capítulo 38 iniciou-se então um processo muito particular, onde o Senhor agora vem falar com Jó, aquele que o havia desafiado tantas vezes, que havia insultado a Deus com suas palavras em muitos momentos de seu desespero, quando sua alma estava inflamada. Agora o seu Senhor vem falar com ele, e vem por meio de um redemoinho, e esse redemoinho que passa na vida de Jó nunca mais deixou o mesmo. Trabalhou nele profundamente. Há um irmão que diz que é o redemoinho transformador de Deus, e realmente foi isso que aconteceu. Esse redemoinho ainda está atuando, irmãos, porque também está atuando nas nossas vidas. Esse trabalho de Jó não cessou. Ele é um modelo de um trabalho que está sendo realizado em todo filho de Deus, né? Alguns responderão, outros não. Haverá consequências para isso no que concerne ao reino, mas no que concerne ao trabalhar, ele é dispensado a todos. O desejo do Senhor é que todos avancem em maturidade. A maturidade espiritual, a semelhança com Cristo, não é para um grupo seleto de filhos. O Senhor deseja que todos avancem em maturidade, e se nós não avançamos é porque nós não respondemos, não é porque Deus não quis. O desejo do Senhor é que haja avanço mesmo. A estagnação, a fraqueza no avanço, isso é de nossa parte, irmãos, porque o Senhor fala e nós não respondemos.
então o Senhor não pode avançar. Mas até nisso é um ato de misericórdia do Senhor. Imagine se ele avançasse e nós como que ficando para trás. Então ele com sua forma misericordiosa de lidar com seus filhos, ele aguarda, esperando que nós respondamos à luz que temos recebido dele. E assim o Senhor vai trabalhando, irmãos. Mas graças a Deus, porque o Senhor não confiou isso em essência a nós, o eterno propósito que Ele estabeleceu em Cristo irá se cumprir. Nós teremos essas consequências no que concerne ao reino, mas a consumação final de todas as coisas já está escrita. Todas as coisas serão cheias com Cristo e trazidas a Ele, porque o Senhor está fazendo isso. Então, depois, nesse capítulo 38 ao 42, nós temos duas rodadas do Senhor com Jó. Num primeiro momento, nós já vimos o detalhe, vai até o capítulo 40. Jó então dá uma resposta positiva, colocando a mão na boca, e o Senhor pode prosseguir com ele então em mais uma rodada, porque ele estava buscando em Jó um arrependimento pleno. E nós vamos, irmãos, passar por isso também na nossa experiência. A maturidade espiritual, preste atenção nisso, porque isso é muito importante. A maturidade espiritual, ela não é um fim a ser atingido. A maturidade espiritual, a semelhança com Cristo, é um processo contínuo. Então nós iremos passar por esse processo da vida de Jó durante toda a nossa carreira com o Senhor. Entende? Então a maturidade é algo processual, não é um ponto que eu atingi, agora sou maduro, acabou. Não, é avançando, prosseguindo, como Paulo diz aos Filipenses no capítulo 3. Então, irmão, se nós compreendemos maturidade assim, muita frustração é tirada. Porque se nós pensamos como um fim, eu nunca vou ser maduro, isso nunca vai chegar, mas não, irmãos. A maturidade está mais ligada a respondermos pontualmente ao que o Senhor tem falado, é sermos fiéis àquilo que Ele nos tem falado, entende? Está mais ligado à fidelidade com aquilo que o Senhor nos tem falado hoje, do que olharmos para frente como um ponto a ser atingido, e que muitas vezes na nossa mente é algo que nós nunca vamos atingir, e aí nos frustramos. Então tira essa ideia de maturidade, e que você, irmãos, responda ao que o Senhor tem falado hoje a você, que eu responda ao que o Senhor me tem falado, ou melhor, que nós respondamos ao que o Espírito nos tem falado, Então, depois desses dois ciclos, no final, então no capítulo 42, dos versos 1 a 6, Jó vai dar uma resposta ainda mais profunda. Antes ele colocou uma mão na boca, ele colocou a mão na boca lá, deu aquela resposta, mas agora ele fala que ele se abomina e ele se arrepende no pó e na cinza. Então o Senhor obteve, graças a Deus, aquilo que ele esperava obter na vida de Jó. Então chegamos no versículo 7, se os irmãos olharem aí para a Bíblia, eu já falei isso, mas apenas relembrando, há uma diferença clara aí na forma como o texto é escrito, tá vendo? Ele não está em forma de coluna, porque ele não é mais uma poesia aqui. Aqui volta então em forma narrativa. Tá vendo aí? Que deixou de ser aquela coluna estreita, e passou a ser um texto agora mais amplo agora. Por quê? Porque agora voltou àquela mesma forma como o início do livro foi escrito, em forma de narrativa, em forma de prosa. Então aqui agora nós temos o fechamento, o que vai acontecer com Jó após então todo esse processo do trabalhar do Senhor na vida dele. Então, em suma, em linhas gerais é isso, para que nós possamos finalizar agora, o livro de Jó então tem esse esboço. No versículo 7 então, os irmãos que estão anotando, nós colocamos uma divisão chamada de epílogo, ou as palavras finais do livro, que vai do capítulo 42, verso 7 até o verso 17. Os irmãos que anotaram terão já isso anotado, tá, irmãos? Isso não é novo, nós já vimos nas reuniões passadas. Então, no versículo 7 nós vimos o primeiro ponto, que nós falamos então do golpe nas faculdades da nossa alma, que é a mente, a vontade e as emoções. Por que nós precisamos ter esse golpe nas faculdades da nossa alma? Porque as faculdades da nossa alma, na maioria das vezes, elas não falarão aquilo que é reto a respeito do Senhor. Os irmãos vejam que isso está no texto mesmo, o Senhor repreendendo os amigos de Jó, e nós procuramos escolher um princípio, porque quando o Senhor começa a trabalhar nas nossas vidas, a nossa mente, a nossa vontade, as nossas emoções, elas começam a se revirar. Lembra que nós falamos isso? E quando nós estamos imersos na nossa mente, na nossa vontade, nas nossas emoções, nós falamos, como Jó falou, coisas inadequadas a respeito de Deus. Então, irmãos, nós precisamos sair dessa esfera da mente, da vontade, das emoções, e não nos permitirmos ser guiados por elas.
não interpretarmos as ações de Deus a partir das faculdades da nossa alma, porque certamente nós enfrentaremos grandes dificuldades. Então, o segundo ponto, nós vimos aquela expressão ainda no verso 7, como o meu servo Jó, essa parte final do verso 7, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Essa, sem dúvida, é uma expressão que causa uma certa dúvida naqueles que leem, que estudam o livro com calma. Por quê? Porque Jó falou tanta coisa inadequada, né? Justamente nesse processo onde sua alma ali sofreu esse aquecimento da parte do Senhor para limpar as impurezas. Jó falou coisas terríveis contra o Senhor. Falou que o Senhor era um espreitador que estava esperando ele ali, né? Que como que o Senhor colocava o dedo na ferida e ria daquela situação. Então Jó falou coisas terríveis a respeito de Deus. E agora nós escutamos o Senhor dizendo que Jó disse o que era reto a respeito dele. Não é um tanto curioso, irmãos, essa expressão? Então nós vimos por que ela aparece aqui. Porque quando há um verdadeiro arrependimento, o Senhor cancela aquilo que aconteceu antes, ou os erros anteriores. Irmãos, eu não sei para você o que isso significa, mas que Senhor nós temos. Que peso é tirado das nossas costas quando nós compreendemos isso. Terceiro ponto que nós vimos, no versículo 8, procuramos sempre colher princípios, né? Nós vimos a expressão holocausto, lembra? E holocausto, eu disse para os irmãos na época que vimos, que holocausto fala de adoração, fala de devoção, fala de compromisso, fala de submissão. Tudo isso está na ideia de holocausto. Holocausto é aquilo que é oferecido inteiramente a Deus. E então nós procuramos colher um princípio que as faculdades da nossa alma, a nossa mente, as nossas vontades, as nossas emoções, elas precisam ser consagradas a Deus. Elas precisam ser oferecidas completamente ao Senhor. Elas não são descartáveis. Elas têm o seu valor, mas nós precisamos aprender a colocar elas sob direção do Espírito. E aí sim nós teremos emoções corrigidas, não seremos conduzidos por nossas emoções. A nossa mente, ela também será uma mente, não será uma mente inquiridora, que pensa tantas coisas inadequadas, porque nós estamos aprendendo a colocar a mente no Espírito. E a nossa vontade, ela vai aprender a ser subjugada pela vontade do Senhor. Então, nós vamos poder dizer na nossa experiência: Senhor, a minha vontade é essa, mas seja feita a tua vontade. Compreende? Então, colocando a nossa vontade sob o guiar do Espírito. Então, o holocausto fala disso. Nós procuramos escolher as nossas faculdades sendo oferecidas completamente ao Senhor. Depois, dos versículos 8 a 10, nós vimos que antes Jó era um cativo de si mesmo, e agora ele se tornou um cooperador com Deus. E isso é visto na figura de um intercessor, que Jó aqui ele vai orar pelos seus amigos. Irmãos, não se engane, esse processo acontece com todos nós. Todos nós, de alguma maneira, quando viemos para o Senhor, nós viemos com nossas vontades, com os nossos desejos, tudo para nós. E o Senhor está nos ensinando a tirar os olhos de nós e aprender a olhar para Ele, e compreender que Ele está fazendo algo e que nós somos chamados a cooperar com Ele. Então o Senhor, graças a Deus, Ele está fazendo esse trabalho de tirar o nosso cativeiro de nós mesmos e colocar nele, e assim nós aprendermos a compartilhar com Ele das suas aflições, daquilo que Ele está fazendo. Então isso aconteceu com Jó. Jó era um cativo de si mesmo, mas agora ele é um cativo do Senhor. Ele é alguém que intercede pelos seus amigos, que compartilha daquilo que está no coração do Senhor. Que o Senhor possa avançar também com esse trabalho nas nossas vidas. E então vamos para o quinto ponto, e aí sim iniciamos o que temos que ver nessa noite. O quinto ponto está justamente nesse versículo 10, na expressão: e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. O Senhor lhe deu o dobro de tudo o que antes possuíra.
Então na frente os irmãos podem colocar, né? Coloca um sinalzinho de igual, da forma que os irmãos quiserem anotar. A porção dobrada, 2 pontos. O direito do primogênito. A porção dobrada, 2 pontos. O direito do primogênito. Então, irmãos, esse assunto da porção dobrada, ou da porção do primogênito, porque era aquilo que o primogênito recebia, tem muitos aspectos, e eu tenho podido ler e considerar alguns irmãos de peso que escreveram muito a respeito desse assunto. Então eu já adianto para os irmãos, há muitos aspectos relacionados ao direito da primogenitura, e não é meu interesse abordar nos seus múltiplos detalhes, né? O que vou procurar fazer, irmãos, é manter a linha que nós construímos até agora em Jó, possamos rever algumas coisas que servirão de fundamento para a porção dobrada. E quando nós formos para Tiago, então, nós vamos ver algo mais, porque aquilo que é chamado de porção dobrada aqui em Jó, quando os irmãos forem comigo à epístola de Tiago, os irmãos vão ver que lá é chamado de coroa. Então, a porção dobrada que Jó recebeu é a coroa explicada para nós na epístola de Tiago. Então eu vou deixar esse assunto com seus detalhes minuciosos para nós estudarmos quando formos à epístola de Tiago. Tudo bem? Então, irmãos, ficou evidente para nós, ao longo desse tempo estudando o livro de Jó, que a chave para compreender esse livro é plena filiação ou maturidade espiritual. Nunca perca isso, porque essa é a chave que como que abre esse livro. Então, o que o Senhor está fazendo com Jó? O Senhor está levando Jó à maturidade espiritual, Ele está conformando Jó à imagem de Cristo. Então, quando o Senhor nos salvou no passado, ou seja, quando Ele nos deu vida, Ele tinha uma expectativa, ou melhor, Ele tem uma expectativa. Qual é essa expectativa? De ter muitos outros filhos semelhantes ao seu filho. Então, irmãos, Deus ele tem um eterno propósito, e nós temos tanto falado disso, irmãos, e nós precisamos receber revelação disso mesmo, mais e mais, para que a nossa vida, tudo que nos cerca, possa ser alinhado ao eterno propósito. Então, Deus tem um eterno propósito que rege todas as coisas. Tudo que Deus está envolvido está ligado a esse eterno propósito. Isso é muito importante. E qual é esse eterno propósito? Podemos colocar como tendo 3 pontos aqui principais. Primeiro, encher todas as coisas com Cristo, já falamos. Depois, segundo ponto, encher Cristo com todas as coisas, que é aquele convergir de Efésios 1:10, lembra? Todas as coisas cheias, agora elas vão ser pegas e trazidas para debaixo de uma única cabeça, que é Cristo. Então todas as coisas cheias com Cristo e Cristo cheio com todas as coisas. Mas agora há um terceiro ponto, que aqui entra o nosso tremendo privilégio e também responsabilidade. Como que o Senhor fará para cumprir esse eterno propósito? Ele fará isso por meio de um vaso corporativo, que é a igreja. E que em Efésios é chamada de um novo homem, de uma nova criação. Então Deus tem um eterno propósito pelo qual Ele está envolvido, no qual Ele está envolvido, e Ele fará o cumprimento desse propósito através de um vaso coletivo, que é a igreja. Isso é muito importante, o novo homem de uma nova criação. Então, se nós queremos uma explicação para todas as coisas, essa explicação está no eterno propósito de Deus. Então, o Senhor está envolvido com esse propósito, e por isso todas as coisas, inclusive o trabalho que o Senhor está fazendo nas nossas vidas, precisa ser vistas como ligadas a esse eterno propósito. Até mesmo a porção dobrada, o reino, qualquer outro assunto, irmãos, precisa ser visto alinhado ao eterno propósito de Deus, e não desconectado a ele. Tudo tem a ver com o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo. Graças a Deus o Senhor nos tem ministrado a respeito desse propósito nos domingos, né? Então há aí um excelente material para nós estarmos considerando diante do Senhor. Então, todo o trabalho, irmãos, do Senhor nas nossas vidas, por mais que nós pensamos que há muitas outras coisas que o Senhor busca, né? Na verdade, Deus só busca uma coisa. Ele busca aumentar a medida de Cristo que há nas nossas vidas.
Isso é muito importante. Por quê? Porque essa é a base do direito da primogenitura. Essa é a base da porção dobrada. Eu não quero entrar em especulações e trazendo pontos difíceis para os irmãos. Eu quero que os irmãos compreendam que esse é o fundamento. Essa é a base para a porção dobrada. Compreende? Então, tudo que o Senhor está buscando nas nossas vidas é aumentar a medida de Cristo nesse universo, nas nossas vidas. Então, isso é o que nós chamamos de maturidade espiritual. E agora, então, veja, estou colocando o fundamento para a porção dobrada. Como que o Senhor, então, ele vai aumentar? Essa é uma pergunta que nós precisamos fazer. Como que o Senhor vai aumentar a medida de Cristo nas nossas vidas? Essa é uma pergunta que nós vamos fazer. Jó já nos respondeu isso, de maneira prática, por meio do trabalho da cruz, ou do caminho da cruz. É assim que ele vai forjar Cristo em nós. É assim que ele vai trabalhar as nossas vidas, por meio do trabalho da cruz. Mas, irmão, como que o trabalho da cruz ele atua nas nossas vidas? Também Jó já nos respondeu no outro momento. Através da palavra de Deus, mais as circunstâncias. Irmãos, isso parece ser um assunto repetitivo, né? Mas esse é um assunto fundamental. Nós precisamos ouvir e reouvir isso mesmo. Não há atalho, o caminho é esse. Por isso nós precisamos que o Senhor amplie a nossa visão espiritual a respeito disso. Que não apenas nós conheçamos esses assuntos, esses termos, mas que nós experimentemos, desfrutemos disso na nossa relação com o Senhor. Então é um assunto importante, e para mim não é pesado repetir aos irmãos. Pelo contrário, quantas vezes for necessário nós iremos bater na mesma tecla, porque é um assunto importante mesmo. Então, toda a palavra que temos recebido, todas as circunstâncias nas quais nossas vidas estão inseridas, todas, irmãos, têm um único propósito: aumentar a medida de Cristo nas nossas vidas. Se nós compreendemos isso, nós vamos parar de recalcitrar contra os aguilhões de Deus. Nós vamos compreender que Ele está fazendo algo. O Senhor está envolvido, comprometido com algo. E esse algo está ligado ao seu Filho. Então, esse assunto do trabalho da cruz, irmãos, é um assunto muito importante. Ele é tão importante, irmãos, que como disse, ele precisa ser repetido. E como nós já também dissemos em outro momento, o trabalho da cruz também é fundamento para a porção dobrada. É a base. Então, vá considerando isso. O trabalho da cruz nas nossas vidas, irmãos, ele não é realizado de maneira automática. Não é realizado de maneira automática. Sempre haverá se alguém quiser vir. Então veja, há um caminho proposto para nós trilharmos. Não é imposto, é proposto. Aí está a diferença do porquê alguns avançam em maturidade e porque outros não avançam. O caminho da cruz é oferecido para todos trilharem, todos os filhos de Deus, mas alguns vão optar por trilhar esse caminho, por receber os tratos da cruz na sua vida, e outros vão rejeitar esses tratos, e outros vão recalcitrar contra os aguilhões. Compreende? Então, o caminho da cruz conta com a nossa resposta, com a nossa responsabilidade. Não é algo que o Senhor vai fazer de maneira imposta nas nossas vidas. E isso é muito importante, irmãos. Então, o trabalho da cruz, ou o caminho da cruz, preste atenção nisso, não determinará se estamos em Cristo ou não. Isso já foi determinado pela obra que Cristo realizou. Então a nossa posição em Cristo é algo certo, não mudará. Nós estamos em Cristo e dali ninguém nunca poderá nos tirar. Mas agora, irmãos, o trabalho da cruz ou o caminho da cruz determinará o quanto de Cristo será formado em nós. Nós estamos em Cristo, mas agora a pergunta para nós que somos seus filhos é: o quanto de Cristo tem sido formado em nós? Compreende, irmãos? Então, com relação a essa segunda pergunta, o trabalho da cruz determinará o quanto de Cristo tem sido formado nas nossas vidas. Por isso a importância de acolhermos tanto a palavra de Deus, como também as circunstâncias que o Senhor tem trazido às nossas vidas. É isso que determinará o quanto de Cristo está sendo formado em nós.
Lembra daquele princípio, irmãos? E princípio é algo que não muda. Paulo deixa um princípio para nós, para simplificar o que seria maturidade espiritual para nós, de maneira prática. Em Filipenses 3,16, Paulo vai dizer assim: todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Então, toda a luz que nós temos recebido do Senhor, nós somos chamados a responder àquela luz. É assim que o Senhor vai avançando nas nossas vidas. Então, irmãos, essas notas que acabei de dar para os irmãos agora, não é nada novo, nós já ouvimos isso muitas vezes, mas elas são, em linhas gerais, a base para a porção dobrada ou o direito da primogenitura. E aqui eu queria colocar algo, sugerir algo para os irmãos considerarem diante do Senhor. Preste atenção nisso. Parece, irmãos, parece muito claro que há algo reservado para alguns filhos de Deus no reino, que não será de todos os filhos. Parece que há essa sugestão muito clara no Novo Testamento. Serão para aqueles que respondem ao Senhor, que têm caminhado com Ele, que têm permitido que a cruz opere na vida, que têm seguido ao Senhor, que têm respondido, que têm cooperado com Ele. E não é algo, irmãos, não, é nas esferas mesmo, simples da nossa vida, respondendo ao Senhor, cada um. Então, irmãos, parece que há essa sugestão quando lemos o Novo Testamento. Então, irmãos, parece que no reino nós teremos como que presta atenção nisso, parece que no reino nós teremos como que uma antecipação daquilo que nós teremos na consumação de tudo. Só que no reino, essa expressão de Cristo sendo tudo e em todos, se dará por meio dos chamados vencedores. Vou repetir. Esse quadro lindo que nós falamos do eterno propósito, todas as coisas cheias com Cristo, todas as coisas cheias de Cristo e trazidas a Ele, isso terá uma expressão antecipada no reino milenar. E no reino milenar, me parece, não quero fechar a questão, mas me parece que haverá diferença entre filhos, entre aqueles que foram responsáveis e aqueles que não forem. Parece que haverá uma recompensa para aqueles filhos que forem responsáveis. Agora eu pergunto aos irmãos, será que não é justo mesmo da parte do Senhor assim agir? Todos nós somos seus filhos, como já dissemos esses dias agora, mas no que concerne a satisfação do Pai, alguns filhos podem prover essa satisfação e outros não. Alguns podem alegrar o coração do seu pai, o amor não vai mudar, o amor vai continuar do pai para o filho e do filho para o pai. Mas, irmãos, no que concerne a plena satisfação, aí sim há diferença. Então parece que há essa sugestão e parece que a porção dobrada também traz algo a esse respeito, ligado a uma recompensa que alguns filhos receberão. E repito, o desejo do Senhor é que todos recebam. Se não recebem, é por conta de quem nós somos e não por conta de quem Ele é. Mas parece que há essa diferença que virá no reino, então, milenar. E esse assunto, irmãos, do reino, por exemplo, tem sido uma coisa muito negligenciada. Muitos irmãos nem falam nisso, nem têm luz a respeito disso. E nós já vimos algo a respeito do reino há alguns anos, quando estudamos o Evangelho de Deus. Aquele livro, né? Então veja como o Senhor já nos tem dado tanta coisa maravilhosa, irmãos, né? Nós já temos recebido luz a respeito disso. Então, quando nós vamos para o Novo Testamento, quem é o filho primogênito, segundo o Novo Testamento? Cristo mesmo, não é isso? Então, Deus busca, irmãos, formar seu Filho em nós, de maneira que possamos compartilhar com Ele do seu direito de primogenitura ou porção dobrada. Porque Cristo, o Filho, é Ele quem por excelência recebeu a porção dobrada. É Ele quem é o filho do seu vigor. Lembra dessa expressão de Deuteronômio 21? Cristo é o filho do seu vigor. É Ele que recebeu a porção dobrada por excelência. É Ele que é o herdeiro de todas as coisas. Lembra dessa expressão de Hebreus? Ele é o herdeiro de todas as coisas. Então, Ele é por excelência esse que recebeu a porção dobrada. Mas, irmãos,
àqueles que hoje têm avançado numa vida com o Senhor, onde o Senhor tem encontrado espaço para trabalhar suas vidas, as nossas vidas, esses compartilharão de algo disso que é de Cristo mesmo, e terá uma expressão antecipada no reino e que depois será visto por todo o universo. Não haverá nenhum canto desse universo que não terá a face de Cristo. É isso que está diante de nós. Então, irmãos, agora sim nós entendemos, quando olhamos para o Novo Testamento, agora nós entendemos por que a urgência, por que o Espírito é tão enfático, clamando por maturidade espiritual. Porque o desejo do Senhor não foi apenas nos salvar no passado, no que concerne dar vida ao nosso espírito. Ele hoje está fazendo algo também que terá impacto futuro também. Então veja que essa é a tão grande salvação que Hebreus vai nos dizer, que envolve o espírito, a alma e o corpo. E quando nós formos ler a epístola de Tiago, considerá-la, nós vamos ver que Tiago está inserida nesse segundo tempo, que é a salvação da alma. E nós teremos, irmãos, um caminho ampliado ali para nós quando formos a epístola de Tiago. Por isso que eu vou me deter algumas coisas e não considerar agora. Então, irmãos, agora quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vemos a urgência, o clamor do Espírito. Lembra quando o Espírito vai usar Paulo? Em Gálatas capítulo 4, verso 19, ele vai dizer: meus filhinhos, por quem de novo sofro dores de parto, até ser Cristo. Ali não há o plenamente, mas no original há. Até ser Cristo plenamente formado em vós. Então, agora nós entendemos, irmãos, porque maturidade espiritual tem um impacto também futuro e também, irmãos, está ligado no grande esboço do eterno propósito de Deus. Então não pense que esse é um assunto pequeno. Nós temos responsabilidades, irmãos. E agora sim, irmãos, essa será a última tarefa que farei nessa noite, fazendo o fechamento então do livro de Jó. Eu gostaria de ir a um texto no Novo Testamento, onde vai abordar esse direito da primogenitura, por meio de um personagem também, e nós vamos procurar então ser, todos nós, alertados, exortados pelo Espírito com relação a esse assunto. Os irmãos anotem então Hebreus capítulo 12, versos 14 a 17. Hebreus 12, versos 14 a 17. Vamos ler com calma e depois faremos mais uma tarefa aqui. Diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um repasto, vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Irmãos, eu preciso lembrar cada um que a carta aos Hebreus foi uma carta escrita a cristãos. Então o que está aqui é para nossa consideração. Então veja que é uma exortação forte do Espírito para nós. A carta aos Hebreus é uma carta que fala da carreira cristã, do progresso da carreira cristã. E nesse contexto da carreira cristã, esse assunto relacionado a Esaú é trazido em vista. Eu gostaria já de fazer 2 comentários sobre essa palavra aí, profano. Está vendo que ela aparece aí no verso 16? Profano. Se os irmãos quiserem anotar, vou colocar duas frases aí que explicam essa expressão. Expressão profano, do verso 16. A primeira frase: considerar comum
considerar comum e pequeno aquilo que é santo. Considerar comum e pequeno aquilo que é santo. Segunda frase: não ter um recinto sagrado na nossa vida interior. Agora, quando vou tomar nota de um texto aqui, escrito por Andrew Murrow, comentando a carta aos Hebreus, ele comenta essa parte relacionada a Esaú. Vai ficar registrado no áudio, irmãos, então depois quem quiser reouvir poderá fazê-lo, que é grande o texto, então não vou editar. Irmãos podem tomar nota depois. Onde ele vai trazer Esaú à vista e explicar a nossa responsabilidade ligada a esse direito da primogenitura, que como disse, parece que haverá sim um impacto futuro, repercutirá no futuro. Então eu vou ler o texto e que todos nós possamos ser ajudados. Preste atenção, irmãos. Esaú vivia no presente, em troca de uma satisfação momentânea. Jogou fora sua bênção, a promessa de Deus e as heranças que deveria receber no futuro. Da mesma forma, há inúmeros que se denominam cristãos e, no entanto, são profanos. Não há nada de sagrado em seu espírito ou vida. Estão absortos no presente, nos bens e prazeres do mundo. Dizer que essas pessoas estão buscando santidade soaria como deboche. Devemos lembrar de tais cristãos, choremos e oremos por eles, atentando diligentemente que nenhum de vós seja um profano, como foi Esaú. Então, em um outro parágrafo, ele diz assim: pois sabeis que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tenha buscado. Lembremo-nos do ao depois, entretanto, da fé. Que contraste temos aqui com ao depois, entretanto, do mundanismo. O direito de primogenitura divina, a promessa de Deus e a futura herança são negligenciados por causa do presente e dos seus prazeres. E quando for tarde demais, quando o coração estiver endurecido e o poder da vontade e da fé já tiverem sido perdidos, o pensamento sobre algo melhor é despertado, mas lamentavelmente descobre-se que é tarde demais. Muitos tentarão entrar e não serão capazes quando o Senhor da casa já tiver levantado e fechado a porta. Esaú, posteriormente, desejou herdar, mas foi rejeitado. Veja que o assunto é herança, herdar. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Quão solene é a vida cristã, a carreira pela vida que devemos correr. Quantos perigos nos rodeiam. Nossas necessidades diárias e nosso alimento diário podem ser nossa destruição. Enquanto Esaú comia, ele perdeu seu direito de primogenitura. Foi por causa da comida que Adão e sua descendência perderam o reino de Deus. Foi ao recusar-se a comer, quando Satanás tentou o Senhor no deserto, que ele ganhou de volta o céu para nós. Em nossa casa, em nosso corpo, em nossas necessidades diárias, as tentações das coisas fáceis e do entretenimento, a tentação à indolência e estacionar ainda estão sempre à nossa volta e em nós. Devemos atentar diligentemente para não nos tornarmos faltosos. Então veja que é uma séria advertência, porque Esaú, ele trocou aquilo que ele receberia da parte do Senhor no futuro pelo aqui e agora, né? Então eu tenho até uma frase anotada na minha Bíblia que diz assim: um profano é alguém que gostaria de possuir o céu e a terra, desfrutar o presente
sem perder o seu direito no futuro. Então veja, irmãos, que esse é um assunto muito sério, solene para todos nós. Há um chamado, sim, de progresso para as nossas vidas, de avanço em maturidade, né? E que nós possamos, irmãos, responder ao que o Senhor nos tem falado. Eu gostaria de deixar uma nota aqui, ainda ligada ao direito da primogenitura. Em mais um lugar, há muitas outras passagens que nos mostram esse direito da primogenitura e esclarecem ainda mais para nós. Mas há um texto tão conhecido que eu gostaria de citar também, que é Mateus capítulo 25, versos 14 a 30. Nós não vamos ler ele, mas os irmãos hão de se recordar que fala da parábola dos talentos. Lembra? E lá os irmãos verão que também eles receberam porção dobrada. Então, repetindo, Mateus 25, versos 14 a 30. Lá vai dizer também sobre a porção dobrada. Então, lá nós temos a parábola dos talentos. Se os irmãos quiserem anotar a lição central da parábola, para talvez ajudar também em seu estudo pessoal, a lição central da parábola é servir ao Senhor conforme a capacidade confiada a cada um. Vou repetir. Servir ao Senhor conforme a capacidade confiada a cada um. Isso está no versículo 15, Mateus 25, 15. E lá os irmãos verão bem claramente que nós temos responsabilidade, de negociar com aquilo que recebemos da parte do Senhor. Então, vamos retornar. Eu vou colocar um detalhe final, irmãos, que não iria colocar, mas vou colocar. Vamos a Jó novamente, e aqui nós fazemos o fechamento então. Coloque um sexto ponto, então. Eu sei, irmãos, que esse direito à primogenitura provavelmente há de gerar muitas dúvidas nos corações dos irmãos. Mas eu peço que os irmãos, por hora, recolham isso que falamos. Eu creio que é suficiente para nós, essa base que colocamos. Creio ser o mais importante, na verdade. E depois, quando nós formos a Tiago, esse assunto há de ser um pouco mais ampliado para nós, tá bom? Então, coloque um sexto ponto, dos versos 12 a 17, para finalizar o livro então. Versos 12 a 17. O crescimento espiritual que Jó recebeu do Senhor. Então, qual foi o resultado desse trabalho realizado na vida de Jó? Agora nós vamos ver alguma coisa aqui. Vamos ler os versos juntos, dos versos 12 a 17 então. Vamos ler desde o verso 11, Eu acho que eu não li o 11. Verso 11. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos quantos dantes o conheceram. E comeram com ele em sua casa e se condoeram dele e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim, abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas. Irmãos, depois você for no capítulo 1, você vai ver que é o dobro do que Jó tinha, certo? 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Irmãos, aqui há um detalhe interessante que eu ouvi um irmão dizendo, que Jó também recebeu o dobro. Mas se você vai no início do livro de Jó, você vai ver que ele tinha 10 filhos. E agora o Senhor deu mais 10 filhos para ele. Então, para ser o dobro, ele teria que ter recebido 20 filhos, não é? Mas, irmãos, os nossos filhos são herança do Senhor. Jó tinha 10 filhos com o Senhor e recebeu mais 10 filhos. Então, também ele recebeu uma porção dobrada relacionada a seu filho. Um detalhe muito interessante, Por que o Senhor não deu 20 filhos? Porque os filhos não acabam, irmãos, Então, se o Senhor recolher algum filho nosso, ele está com o Senhor. E ele não deixou de existir, Então, chamou o nome da primeira Gemima,
da outra Késia, e da terceira Querem Apuque. Em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Depois disto, viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a quarta geração. Então morreu Jó, velho e farto em dias. Então, irmãos, eu gostaria de finalizar tocando nesse assunto dos filhos de Jó, porque há algo muito interessante aqui que eu creio que os irmãos ou não perceberam, ou perceberam se leram com cuidado. São 10 filhos, sendo 7 homens e 3 mulheres. Mas o Espírito, ele registrou apenas o nome das mulheres. Você parou para perceber esse detalhe? Ele não colocou o nome dos filhos, ele colocou o nome das filhas. Será que há algo nisso que nos mostra o que o Senhor realizou na vida de Jó? Quando nós vamos recorrendo então para compreender o que representa os filhos e as filhas, nós vemos então que os filhos, os homens, representam força. Esse é o sentido dos filhos. E as filhas representam as virtudes. Os filhos representam a força e as filhas representam as virtudes. Quando nós vamos então, porque as virtudes aqui foram nomeadas pelo Espírito, quando nós vamos estudar o nome dessas 3 filhas de Jó, nós vemos o que o Senhor realizou na vida de Jó. Qual foi o resultado desse trabalho na vida de Jó? Então eu gostaria de trazer o sentido desses 3 nomes, e nós vamos terminar com essas 3 virtudes que foram realizadas em Jó então. Primeiro nome então é Gemima. Os irmãos localizam aí no texto, se quiserem anotarem. Verso 14, Gemima. O significado desse nome é linda como o dia. Esse é o nome de Gemima. O significado do nome: linda como o dia. E aponta então para o seu caráter moral, que agora é vibrante e cheio de vida. Aponta para o seu caráter moral, que agora é vibrante e cheio de vida. Então, se a cruz, irmãos, tem atuado nas nossas vidas, se nós temos avançado em maturidade espiritual, qual será o resultado disso? Uma vida, irmãos, vibrante e cheio de vida. Diferente do caráter anterior de Jó, agora o caráter de Jó moral é vivo e cheio do fruto do Espírito. Não é mais um mero externalismo, é um trabalho genuíno do Espírito na vida de Jó. Entende? Segundo nome então, Késia. O significado desse nome é Cássia. O significado desse nome é Cássia. E quando os irmãos então vão estudar essa Cássia, os irmãos vão ver que é uma flor extremamente perfumada, e por isso ela é usada na fabricação de perfumes. Então a cássia ela é uma flor muito perfumada que os antigos usavam para a fabricação de perfumes. E para o que isso aponta então? Qual foi o resultado do trabalho do Senhor na vida de Jó? Que agora as virtudes de Jó são cheias da fragrância de Cristo, ou do perfume de Cristo. Qual será o resultado do trabalho da cruz nas nossas vidas? Uma vida perfumada com o perfume de Cristo. Esse é o resultado do trabalho da cruz genuíno nas nossas vidas. Coloque uma referência aí, 2 Coríntios capítulo 2, versos 14 a 16. 2 Coríntios capítulo 2, vou repetir, já vi que alguns irmãos não conseguiram pegar o que eu falei, né? Então, esse segundo nome aponta que as virtudes de Jó são cheias da fragrância de Cristo. E a referência, 2 Coríntios capítulo 2, versos 14 a 16. Lá Paulo diz assim:
Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? Então, Paulo vai trazer esse bom perfume de Cristo, que toca nesse segundo nome, então, que representa o trabalho do Senhor na vida de Jó. E terceiro e último nome, então, é esse nome aí um pouco mais difícil, né? Keren Apuk. Keren Apuk. E o significado é chifre de pintura. Chifre de pintura. Irmãos, quando nós vamos então estudar na tipologia para compreender essa questão do chifre, nós vamos ver que chifre na Bíblia aponta para poder. Então, chifre na Bíblia aponta para poder. E neste caso, então, aponta para o poder de Deus ou a autoridade de Cristo. Esse é o sentido aplicado à vida de Jó. Poder de Deus ou autoridade de Cristo. Em resumo, então, o que Deus obteve na vida de Jó? Qual foi o resultado do trabalho do Senhor na vida de Jó? Que agora, então, o amadurecimento de Jó é cheio de beleza, de fragrância, de poder e de autoridade. Isso foi o que Deus obteve na vida de Jó e também é o que o Senhor deseja obter nas nossas vidas. Graças a Deus, irmãos, por tudo, que os irmãos possam considerar tudo que falamos nessa noite diante do Senhor. Aos áudios, eu estimulo os irmãos que ouçam os áudios que temos postado de novo. Certamente há sempre algum detalhe a mais que os irmãos pegarão, e em especial também no dia de hoje, por conta do texto que lemos. Visto ser um texto muito forte, eu tive que passar um pouco rápido por ele, para não me estender demais. Então que o Senhor fale a todos nós. Então finalizamos o livro de Jó. No próximo momento, no que compete a mim, nós vamos estar então entrando na epístola de Tiago com muita calma, colocando também os fundamentos para compreendermos bem a epístola de Tiago, para não termos um entendimento inadequado como muitos tiveram ao longo da história da igreja. Então nós vamos procurar fazer um trabalho bem calmo, irmãos, bem tranquilo, para que o Senhor possa ir falando ao nosso coração. Amém? Vamos orar. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por Tua palavra. Quantos detalhes, Senhor, riquíssimos, preciosos. Obrigado, Senhor, por ter nos aberto um caminho tão maravilhoso como o Senhor nos abriu nesse livro de Jó. Agradecemos ao Senhor por todas essas reuniões que estivemos em torno desse livro, Senhor. Quanta luz o Senhor nos deu, e perdoa-nos, Senhor, se em meio a essa luz que o Senhor foi nos dando não houve resposta de nossa parte. Mas que possamos, Senhor, nos arrepender diante de Ti e responder, Senhor, hoje ao que o Senhor nos tem falado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não desiste de trabalhar conosco. O Senhor colocou Suas mãos em nós e há de completar o Teu trabalho até aquele dia. Bendizemos o Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.